O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. O bom cristão tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mão, tem a Bíblia na mente e no coração. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a amada Igreja Batista de Jerusalém, nossos irmãos e amigos também que nos assistem, em mais uma escola bíblica dominical. E como nós já inicialmente cantamos, né? Vamos falar nessa escola bíblica dominical sobre a palavra de Deus. O tema da nossa EBD hoje é Examinai as Escrituras. Irmãos, é uma satisfação, né? Mais uma vez estar aqui levando a palavra de Deus para a nossa amada igreja. Irmãos, gostaria também de parabenizar a mocidade no mês de agosto, né, que assumiu os domingos todas as EBDs, né, com maestria, com proficiência, e fazendo tudo para a glória do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como foi falado, o tema de hoje, examinar as Escrituras. Vamos falar sobre a palavra de Deus. Você gosta de ler a palavra de Deus? Você ama esta palavra? Esta palavra está na sua mente? Está no seu coração? Está na sua boca, no vocabulário do dia a dia? Esta palavra faz parte de sua vida? Leiamos, irmãos, 1 João 2, 5 e 6, versos 5 e 6. O apóstolo João diz assim: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. E só podemos andar assim como Cristo andou se conhecemos e manejamos bem a palavra do Senhor. Quais os objetivos de hoje da nossa escola bíblica dominical? Irmãos, não percam a EBD. A EBD é o momento, a oportunidade de aprendermos um pouco da palavra de Deus. Nosso objetivo de hoje é conhecer a perpetuidade das Escrituras Sagradas. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Temos o objetivo também de perceber a necessidade de aprender o conteúdo das Escrituras Sagradas. É importante, irmãos, aprender, comer este livro, né? Degustar este livro, ler de forma e estudar de forma sistemática. Não ler como um jornal ou como um amuleto ou como aquele textozinho que muitas vezes pela manhã a gente recebe no WhatsApp e aquele texto serve como amuleto, ou com aquele Salmo 91 que fica aberto perto da sua cama, como se fosse assim algo, né, de amuleto. Irmãos, a Bíblia é para ser lida, estudada e aplicada. Um outro objetivo do nosso estudo de hoje é praticar a leitura e o estudo da Bíblia de forma sistemática. Irmãos, é imprescindível saber que a palavra de Deus, ela é impregnada de, primeiro, princípios. Irmãos, a palavra de Deus, toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, ela está eivada de princípios. E como um exemplo de princípio, nós temos o princípio da unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três em um. Nós formamos um só corpo, porque somos unidos através do Espírito Santo a Cristo. Por isso que nós somos chamados de cristãos. Por isso que nós somos chamados de a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, porque fomos unidos ao corpo de Cristo. E como união, né, utilizando o princípio da unidade, devemos viver em comunidade cristã. E quando nós observamos o texto de Atos, escrito pelo historiador Lucas, nós observamos que a palavra do Senhor, é importante, nós vamos ver mais adiante,
quando ele faz alguns sumários, ele não vai dizer que a igreja crescia, mas ele vai dizer que a palavra do Senhor crescia. Irmãos, a igreja só pode marchar, crescer no Senhor se ela estiver firmada na palavra do Senhor. A Bíblia também, a palavra de Deus, as escrituras sagradas, elas também estão impregnadas de valores. E é isso, irmãos, que faz com que ela seja a todo tempo, em todas as gerações, em todas as épocas, atualizada. A Bíblia é um livro atualizado em cada geração, em cada época. Não é para ser atualizada, há uma grande diferença. Ela é atual, porque os valores de Deus são imutáveis, inegociáveis. Irmãos, o cristão verdadeiro é aquele que testemunha do Senhor Jesus Cristo e não negocia os valores impregnados na palavra do Senhor. Como exemplo de valores, nós temos ali os 10 mandamentos. Ali, honra, né, a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. É um valor nós honrarmos pai e mãe. Ou como tantas famílias hoje nós vemos, né, que estão desestruturadas, é porque não conhecem a palavra de Deus. Ela também está impregnada de promessas. Em João 14, 1-3, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus também diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meu irmão, ele está eivado de promessas da palavra do Senhor. Mas também a Bíblia, as Escrituras, ela também contém exortações. Por exemplo, as exortações que nós encontramos ali em Éfeso, em Coríntios, para a família, para os membros da família, o papel do marido, o papel da mulher, o papel dos filhos, né? A exortação a orarmos uns pelos outros, né? A cultivarmos a união, o amor uns pelos outros. A Bíblia também está eivada de exortações. Também, irmãos, é preponderante entender a importância das Escrituras Sagradas para o crente. Ela é de suma importância. Em 1 João 2, 5-6, nós lemos que aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Irmãos, é um processo de santificação, a maturidade cristã. É importante que, quando nós guardamos a palavra, o nosso culto, o nosso culto ele é verdadeiro, porque ele é racional, ele é direcionado ao único Deus, mas ele reflete a minha vida de intimidade com Deus. A importância das Escrituras, irmãos, ela também nós podemos observar em João 17:17, o próprio Jesus Cristo diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, a palavra de Deus não é uma verdade, ela é a verdade, porque ela é a própria revelação de Deus ao homem. Deus se revelou através de Jesus Cristo por intermédio da sua palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Irmãos, ela também tem uma importância para nós cristãos, no sentido de que ela vai nortear nossa conduta. Em Salmo 119, versículo 11, vai dizer: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Irmãos, o Salmo 119, nós podemos observar ali qualquer versículo do Salmo 119. Irmãos, pegue qualquer versículo do Salmo 119 e veja que qualquer versículo, qualquer um daqueles versículos, fala da lei do Senhor, dos mandamentos do Senhor, das Escrituras, da palavra de Deus.
Ó, irmãos, como aquele salmista que escreveu o Salmo 19, ele tem contentamento, prazer em ler a palavra de Deus. Que isso traz sabedoria. Em Marcos 12, 24, é interessante que Jesus, se nós observarmos os textos, né, que estão de forma periférica ao texto de Marcos 12, o verso 24, que diz assim: respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Em outra versão diz: respondeu-lhe Jesus: não errais vós em razão de não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Sabe por que nós pecamos, irmãos? Nós pecamos, nós erramos, porque nós não nos debruçamos a entender a palavra, a voz de Deus para nós. Então, qual a mecânica, né, do diálogo de Deus e a sua revelação do verbo da vida para conosco, que somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo? Qual a mecânica desse diálogo? Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a orar. Irmãos, quando nós oramos, quando o crente ora, nós falamos com Deus. Mas a resposta de Deus, ela vem através da sua palavra. Quando o crente lê e medita na palavra de Deus, Deus fala com ele. Deus fala com nós através da sua palavra. Muitos estão buscando em sonhos, em revelações, né? Outras em sinais, em milagres, mas não busca na sua palavra. Deus fala através da sua palavra. Deus se revelou ao homem através da sua palavra, por intermédio de seu amado Filho Jesus Cristo, o Logos. Irmãos, gravem, irmãos, Gênesis 1:1. Por intermédio da sua palavra, da palavra de Deus, tudo foi criado. João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Em outra versão, no princípio era a palavra. E 1 João 1:1, o mesmo apóstolo que escreve João 1, ele diz o que era desde o princípio, o que ouvimos e o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. É esta palavra que pregamos. O apóstolo João vai dizer nesse texto de 1 João 1. Nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. E o próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz, né, pede a Deus que, por nós que não vimos, não estivemos lá com Jesus, mas nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Irmãos, é importante. E o que diz a nossa declaração doutrinária da Convenção Batista? Irmãos, estamos em um EBD. A EBD é para nós aprendermos da Bíblia. O referencial da EBD, irmãos, é a Bíblia. O que é que diz a declaração doutrinária da nossa convenção? Ela diz que a Bíblia é a palavra de Deus. De que a Bíblia é o registro da revelação de Deus, que Deus fez de si mesmo aos homens, as Escrituras. Tudo que Deus quis falar aos homens está nas Escrituras. Sendo Deus seu verdadeiro autor, foi escrita por homens inspirados e dirigidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente que conduziu os homens a escrever a Bíblia, aqueles homens a escrever a Bíblia. Ela tem por finalidade revelar os propósitos de Deus. A declaração doutrinária também diz que o conteúdo da Bíblia é a verdade. Já falamos, ela não é uma verdade, ela é a verdade, sem mescla de erro. A Bíblia é infalível, inerrante. A Bíblia revela o destino final do mundo e os critérios pelo qual Deus julgará todos os homens. Nós vimos isso em Apocalipse, estamos estudando Apocalipse com o nosso pastor Jorge Mariano. A Bíblia é a autoridade única em matéria de religião, fiel padrão pelo qual devem ser aferidas as doutrinas e conduta dos homens.
A declaração doutrinária também diz que a Bíblia deve ser interpretada sempre à luz da pessoa e dos ensinos de Jesus Cristo. Diante do que nós vimos na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, nós podemos nos reportar um pouco da história. Primeiro, irmãos, de forma geral, nós vamos aqui citar a questão da canonicidade. Cano significa régua, vara de medir, cana, junco. Então era um instrumento que era utilizado nos tempos antigos para medir ou servia como referencial. Os livros da Bíblia, que são 66 livros, eles 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, eles foram escolhidos segundo alguns critérios. E o critério primordial é a inspiração do Espírito Santo. A Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados, não de si mesmo ele escreveu, mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo. O princípio da canonicidade tem algumas características, como nós já vimos, a inspiração, que torna esses livros autoritativos, ou seja, esses livros eles são autoridade para que nós, como cristãos, possamos ler e seguir aquilo que está descrito aqui, porque é palavra de Deus. E nós sabemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. Se nós dissermos que ela contém a palavra de Deus, vai haver parte na Bíblia que podemos dizer que ela não é a palavra de Deus. Então, irmãos, a expressão correta é dizermos que a Bíblia é a palavra de Deus, porque toda ela, do Gênesis ao Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Algumas outras características que nós podemos observar também quando nós estudamos o princípio da canonicidade é a aceitação, né, tanto pelos judeus, pelas comunidades cristãs. E aí nós verificamos alguns critérios. Esses livros foram escritos por profetas, por reis, sacerdotes, o princípio da apostolicidade, né, apóstolos, pessoas que conviveram com Jesus Cristo, os discípulos, né, e pessoas que estiveram com as outras pessoas que conviveram, que foram testemunhas oculares. A Reforma Protestante, ela vem resgatar depois de quase 1000 anos, né, de Idade Média, onde nós tivemos um período em que a Bíblia estava ali escondida, poucos tinham acesso à Bíblia. E a Reforma Protestante ela vai resgatar um princípio, que é o princípio da sola escritura, somente as escrituras sagradas. Somente ela é a única regra de conduta e fé, e não a tradição. Irmãos, qualquer outro livro que fale de Deus, ela precisa, ou qualquer pessoa que pregue ou ensine a palavra de Deus, ela precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Então ela é sola escritura, somente as escrituras, ela é a única regra de conduta e fé. Está na Bíblia, está contextualizada com os referenciais, porque também, irmãos, eu não posso pegar um texto isolado e fazer dela uma doutrina. Eu preciso referenciar os textos, porque há um princípio também. A Bíblia explica a Bíblia. A própria Escritura explica a própria Escritura. Eu preciso referenciar. Senão eu vou de um texto isolado, eu vou criar uma doutrina. E, quiçá, uma heresia. E professor, os irmãos podem perguntar, e os livros apócrifos, né? Há livros que não foram considerados canônicos, ou seja, não foram considerados inspirados por Deus. Estes não estão no rol dos 66 livros que compõem a Bíblia. Irmãos, a Bíblia, ela é o livro mais vendido e lido no planeta Terra. Independente, pode fazer tudo. Jesus Cristo disse, passará o céu e a terra. Em Mateus 24, 25, diz, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não passarão. O site da revista Isto É, ele diz que a Bíblia é o maior produtor mundial. Né? O Brasil edita um texto sagrado a cada 3 segundos e exporta a Bíblia para 105 nações. Isso nós vimos também no site da Sociedade Bíblica Brasileira. A Bíblia foi o primeiro livro impresso, né, pelo alemão Gutenberg no século XVI, nos
meados ali da Reforma Protestante. O Guinness Book diz que a Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas e distribuídas. E olha, irmãos, se nós estudarmos toda a trajetória da teologia, da história cristã, nós vemos que como ela foi perseguida, né? Como quiseram destruir a palavra de Deus, queimar as palavras de Deus, mas ela subsiste porque é a palavra de Deus. A editora Saraiva diz que a Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. Ela foi traduzida, irmãos, observe, para quase 3.000 idiomas, né? E ocupa o primeiro ranking de livro mais vendido há mais de 50 anos. Estima-se que 3,9 bilhões de exemplares tenham sido vendidos no mundo. Isso aí, dados de 2019. Agora, irmãos, há uma triste realidade, né, entre nós evangélicos. Triste realidade. Né? Será que nós, como evangélicos, lemos a Bíblia? Qual o percentual de evangélicos que lê a Bíblia, irmãos? Se nós observarmos, houve uma pesquisa de um instituto, Lifeway Reza de Nesfield, ele atesta que 30% dos evangélicos lê a Bíblia. Lê mesmo. Lê 30% dos evangélicos. 12%, observe, irmãos, 12% lê a Bíblia uma vez por semana. Algumas vezes no mês, 11%. E uma vez no mês, 5%. Irmãos, lemos muito pouco a Bíblia. Como evangélicos, lemos muito pouco a Bíblia. Agora, paz, irmãos. 1 a cada 8, ou seja, 12% de evangélicos admitem que raramente ou nunca leem a Bíblia. Irmãos, 12% dos evangélicos raramente ou nunca leem a Bíblia. Isso é preocupante. Isso é preocupante. E é por isso, irmãos, que nós vimos o evangelho, né, mercadológico aí, né? O evangelho de prateleira. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos dando crédito à palavra de Deus. E para você, irmãos? E para mim? Para nós? O que é a Bíblia para você? Em Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, a Bíblia, ela é viva, ela é atual, ela é atual em qualquer época. Ela contém princípios e valores imutáveis e inegociáveis. A Bíblia, irmãos, é infalível, é inerrante. Irmãos, se nós conduzirmos a nossa conduta, o nosso dia a dia, o nosso lar, a nossa família, conforme as Escrituras Sagradas, irmãos, nós estaremos no caminho certo, no processo de santificação, estaremos cada vez mais crescendo no processo de maturidade cristã. A Bíblia, irmãos, ela é a nossa única regra de conduta e fé. E é por isso que no nosso caminhar de vida cristã, ela tem que ser o livro inseparável. Você sabe como está dividida a Bíblia? Se nós folhearmos aqui a Bíblia, os textos, né? Ela está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos 39 livros. E no Novo Testamento, 27 livros. No Antigo Testamento, nós lemos lá o Pentateuco, com 5 livros. Os livros históricos, Juízes, 12 livros. Os livros proféticos, poéticos, 5 livros. E os proféticos, nós temos profetas maiores e profetas menores, com 17 livros. O Novo Testamento, nós vemos os 4 evangélicos, 3 sinóticos, ou seja, que se parecem, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João. Nós temos um livro histórico que é Atos dos Apóstolos, que alguns estudiosos, e eu também concordo também, nós podemos chamar de Atos do Espírito Santo. Nós temos as cartas paulinas, e as demais cartas, Tiago, Judas, as cartas de Pedro, João, 21 cartas, 21 epístolas. Nós temos
e o livro da Revelação, Apocalipse, que inclusive nós estamos como igreja estudando, né, através do nosso pastor Jorge Mariano. Irmãos, há um desafio. Você gosta de ler a Bíblia? Você tem prazer em ler a Bíblia? Ela é o primeiro texto do dia que você lê? Você gosta de estudar a Bíblia? Você examina a Bíblia? Você lê o texto? Observa o contexto, meus irmãos? Outro princípio, texto sem contexto é pretexto para criarmos uma doutrina específica, nossa, sua. O texto tem que ser lido no seu contexto. Buscarmos, examinarmos. Você gosta de examinar a Bíblia? Qual é a recomendação de Jesus? Em João 5,39 diz: examinai as Escrituras, Jesus diz, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus, né? O próprio Jesus recomenda que examinemos. Examinar, irmãos, não é ler a Bíblia como um jornal. É ler, buscar, estudar, ver, né? Fazer os comparativos de textos, né? E examinar para que nós possamos ter condições de aplicar a nosso dia a dia. E o que significa a palavra de Deus para você, irmãos? Como crente de Jesus, então, qual é a nossa responsabilidade? Paulo, ele recomenda ao seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra de Deus. Irmão, a palavra manejar, né, do dicionário Aurélio, diz que é realizar algo com as mãos. Hoje nós temos, né, a Bíblia aí no tablet, no celular, mas, irmãos, para que possamos estudar mesmo, a gente ter assim né? Você manejar, você buscar, ler. Às vezes no celular nós podemos nos distrair com algumas coisas. O celular uma mensagem de WhatsApp. Então, irmãos, não é que nós queremos sejamos assim tradicionais, né? Evocando o passado, mas tem alguns princípios, né? Eu sei que nós estamos caminhando para a extinção do papel, mas eu acho importante, né, nós manusearmos, né, riscar, traçar aqui a ideia central do texto bíblico. Né? Muitas vezes no celular a gente não tem condição de fazer isso. Irmãos, uma dica. E a dica se chama LEA. L-E-A. Leia o texto, explique o texto e aplique o texto. Eu vou ler o texto bíblico. Eu vou ler e vou reler e vou buscar, né, a sua interpretação. E o que é que o apóstolo Pedro nos recomenda? Que essa interpretação ela tem que ser conforme o meu entendimento? Não. 2 Pedro 1,20 diz, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, irmãos, eu preciso buscar de Deus, através do Espírito Santo, que ele me ilumine. A Bíblia já está inspirada, ela é inspirada. Mas eu preciso da iluminação do Espírito Santo para que eu possa entender. Se tem algum texto que eu não compreendo, nós temos nossa igreja dos pastores. Nós temos professores de ABD. Mas, irmãos, não fique com dúvidas. Não fique com dúvidas. Nós podemos perceber, irmãos, né, no livro de Atos, a obra do Espírito Santo, ela fazer com que a igreja do Senhor crescesse através da pregação da palavra de Deus. Podemos ver em Atos 6, observe, irmãos, se irmãos abrirem Atos 6, 7, Atos 12, 24 e Atos 19, 20, né? 6, 7, 12, 24, 19 e 20, é o mesmo texto. O historiador Lucas, ele para a sua narrativa para fazer um breve comentário. E diz assim, e crescia a palavra de Deus,
Ele não diz, e crescia a igreja, e crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus estava constantemente sendo pregada. Eu prego, você prega, nós pregamos a palavra de Deus em todo lugar em que estamos. Atos 12, 24 vai dizer uma coisa, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Atos 9, 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Irmãos, como o texto prevaleceu, porque, irmãos, quando nós somos sal e luz da terra, e levamos a palavra de Deus, as boas novas de salvação, o local em que estamos, ele é influenciado. Passamos a influenciar, ser sal e luz. Independentemente se A ou B dá crédito, né, está ouvindo, mas as pessoas estão ouvindo de você, de mim, da palavra de Deus. Né? E a palavra de Deus, irmãos, ela não volta vazia. Não é isso? Nós sabemos disso. Conclusão. Né? Concluindo, irmãos, esta breve explanação, né, da importância de nós termos a Bíblia na mão, na mente e no coração. Irmãos, ouça a palavra de Deus. O que é que dizem Apocalipse? Né? Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça a palavra de Deus. Mas não somente ouça, medite. Irmãos, se a pregação do domingo, né, na quarta-feira, na terça-feira, o irmão ouviu, vá lá na Bíblia, examine, leia o texto que foi lido, medite, estude e aplique. Irmãos. Traga esse texto para a sua vida. O que o texto bíblico, o que foi pregado pelos nossos pastores, pelos nossos professores, né? O que é que ele pode acrescentar à minha vida cristã? O que é que pode melhorar a minha vida cristã? Irmãos, e assim concluímos, dizendo, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Irmãos, o que nós fazemos na igreja, seja o que for, tem que ser tudo para a glória de Deus, mas alicerçado na palavra do Senhor. A palavra de Deus diz aqui, ó, seja com salmos, seja com hinos, seja com cânticos. Os hinos que nós cantamos, e é por isso que nossa igreja ela tem um cuidado todo especial em analisar a letra de um determinado hino, de um determinado cântico, antes que ela seja levada à congregação. Isto é cuidado, né? Cuidado dos nossos pastores. Irmãos, que Deus continue abençoando a cada um dos irmãos e que possamos levar a mensagem do Senhor aonde estivermos. Deus vos abençoe. Um abraço, irmãos.